de hoje nós vamos falar a respeito de nomes na Bíblia. Isso mesmo, nomes. Então saca essa. Quando a Bíblia fala de nomes, muito mais do que designar pessoas, ela está tratando a respeito de realidades da vida dessas pessoas. As pessoas recebiam nomes de acordo com a realidade que elas viviam ou a perspectiva de futuro delas. Isso estava muito correlacionado. Ainda nos dias de hoje, as pessoas dão nome aos seus filhos e pesquisam os nomes, né? Para poder colocar nos seus filhos, porque é um significado bacana, legal. Mas antigamente, isso era muito mais forte, muito mais visível, porque as pessoas recebiam nomes de acordo com a realidade delas. Isso ditava o seu futuro, ditava a vida dessas pessoas. Olha só, Deus ele muda o nome de um homem chamado Abrão para Abraão. Enquanto Abrão significa pai exaltado, Abraão significa pai de nações. E Deus muda a realidade de Abraão, dá um propósito a ele em Gênesis capítulo 12, chama Abraão, faz promessas e o nome dele é mudado. E isso simboliza necessariamente a mudança de nome e com a mudança de nome, uma mudança de perspectiva. Acontece o mesmo com a esposa de Abraão. Sarai significa princesa, enquanto que Sara também significa princesa. Entretanto, os estudiosos dizem que a distinção está residindo, na verdade, no fato de que Sarai significa princesa de Abraão, enquanto que Sara significa princesa de nações. Olha só que lindo. Deus estava conectando o chamado de Abraão ao chamado de Sara e o chamado de Sara ao chamado de Abraão. Deus estava conectando vidas e propósitos. E aqui eu preciso abrir um parêntese para poder te explicar algo. Quando você se casa, você tinha um chamado. A partir do momento do seu casamento, você se torna uma só carne, você vive em um só espírito com a sua esposa e vice-versa. Vocês não possuem mais o eu. A palavra eu deixou de existir para que exista o nós. Tudo que vocês forem fazer é pensando no nós. Vocês agora são pessoas distintas, mas com propósitos únicos. Há uma unicidade de propósitos. Então, por isso, muitas pessoas, com a falta de entendimento dessa realidade, dessa verdade, ficam pensando e dizendo: nossa, o meu chamado está estagnado porque minha esposa não entende, não está na mesma vibe. Gente, pare com isso. Você precisa entender que o nós é que está existindo nesse momento. Então você precisa caminhar sobre uma visão, caminhar sobre uma realidade do nós e trazer a sua esposa e trazer o seu esposo para uma realidade em que vocês se complementem. A plenitude do propósito de Deus só vai ser alcançado na vida de vocês quando vocês entenderem a verdade do nós, tá bom? Fecha parêntese aqui. E voltando. Então Deus muda o nome de pessoas de acordo com a mudança da realidade delas. Você se lembra de um outro homem chamado Jacó. Jacó significa aquele que nasce agarrado, por conta de que quando Jacó nasce, ele é irmão gêmeo de Esaú. Esaú nasceu primeiro e Jacó nasce agarrado ao seu tornozelo. Há uma outra significação mais comum entre as pessoas que conhecem mais, ou mais conhecida pelas pessoas, que é suplantador, enganador e todos os adjetivos pejorativos possíveis para poder designar a vida de Jacó. E alguns, lendo os textos, isso simboliza também a verdade da vida de Jacó, que ele era de fato um enganador. Aí você vê Deus mudando o nome de Jacó para Abraão. E Abraão significa aquele que lutou com Deus, e alguns acrescentam ainda que venceu. Então há uma mudança não só de nome, mas uma mudança de perspectiva, de realidade, de fase, de estação a respeito da vida de Jacó. E isso aconteceu com todas essas pessoas que eu citei aqui. Mas aí vem algo muito diferente e que é muito importante para nós hoje. Em Jesus Cristo, quando ele vem à terra, o verbo se encarna, se faz carne, habita entre nós. Jesus vem, morre e ressuscita ao terceiro dia e vivo está. Ele traz a nossa redenção. Em Cristo nós não somos mais pessoas que necessitamos de mudança de nome para mudar a nossa realidade. Não é um processo lógico mudar o nome para que a nossa realidade seja mudada.
Na verdade, nós mudamos não o nosso nome, não o nosso RG, o nosso documento. Nós mudamos quem somos, nós mudamos a nossa filiação. Antigamente você era filho das trevas, eu era filho das trevas, mas em Cristo Jesus eu sou filho da luz. Eu mudei a minha filiação. A Bíblia diz em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 16, que o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus que somos filhos. Sabe, meu irmão, a tua realidade não é mais de filho das trevas, não é mais de alguém que precisa ter uma mudança. E aí você precisa entender que você não precisa se encaixar ao que as pessoas dizem ao teu respeito. Você precisa se encaixar à realidade que Cristo te deu. E a realidade que Cristo te deu é de filho. Você é filho de Deus e você precisa entender e se apropriar dessa realidade. Amém? Olha só que interessante. Você conhece na Bíblia um homem chamado Barnabé. Tenho certeza disso. Se não, você está conhecendo agora e vai começar a estudar a respeito de Barnabé. Mas olha só. Barnabé era um homem na Bíblia e Barnabé na verdade não era o nome desse homem, mas era o apelido que os discípulos deram a esse homem. O nome de Barnabé na verdade era José, por incrível que pareça era José, você vai ler isso na Bíblia. Mas o porquê que as pessoas deram esse nome a Barnabé? Olha só. Eu preciso fazer uma digressão lógica para que você entenda todo o contexto aqui e essa chave, esse contexto maravilhoso aqui nesse momento. Olha só, a palavra Barnabé possui dois radicais. O primeiro radical é bar, o segundo radical é nabé. Vamos nos prender agora ao primeiro radical. O primeiro radical, que é bar, ele tem origem no hebraico, é de uma raiz aramaico, é de uma raiz do aramaico. E a palavra bar significa filho. Você se lembra de um homem chamado Barrabás? Barrabás, ele é bar, abas. Bar, filho, abas é pais. Tem até letras de músicas que falam a respeito de Abba, né? Abba, pai, que significa pai. Então nós temos aqui Barrabás, bar, abas, filho de pais. Você se lembra também de um outro homem chamado de Bartimeu. Bar, filho, Timeu é Timeu mesmo, então é filho de Timeu, que significa Bartimeu. Nós temos um outro homem para exemplificar aqui, finalizando esses exemplos. Você se lembra de Simão Bar Jonas? Simão Bar, filho de Jonas. Simão, filho de Jonas. Então primeiro radical da palavra Barnabé é bar, que significa filho. Aí nós temos o segundo radical, que é nabé. Nabé vem de uma raiz grega que significa paraclesis. Paraclesis vem do original grego paracletos. E paracletos é o nome que Jesus deu ao Espírito Santo. Olha só, quando Jesus disse, olha, eu vos dou um outro Consolador, que é o Espírito Santo, ele estava dizendo, eu vos deixo o Paracletos, ou um Paracletos. E Paracletos significa Consolador, ou aquele que vem ao lado para consolar, ajudar e auxiliar. Então, olha só, bar, filho, nabé, paracleses, que vem de paracletos, e paracletos significa consolador. Então Barnabé é filho consolador, ou filho do Consolador. Então por que Barnabé recebe esse apelido? Porque Barnabé tinha uma realidade, ou seja, José, que foi a habilidade de Barnabé, tinha uma realidade intrínseca dentro de si, que era o quê? Ele era um homem ajudador, que consolava, que ajudava as pessoas, que estendia a mão para as pessoas. Observe que não aconteceu como no Antigo Testamento. Houve primeiro uma mudança de nome para que se mudasse a realidade. Aqui em Cristo, após a vinda de Jesus Cristo, muda-se o parâmetro. Barnabé era alguém e por consequência de ele ser alguém, ele recebeu um nome que simbolizava o que ele já era. Então eu quero dizer para você, você não vai ter a mudança do seu nome por conta que você precisa mudar, mas porque você mudou em Cristo, você recebe um novo nome, você recebe uma nova realidade, você recebe uma nova perspectiva de vida. Captou? É essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Então é isso e até a próxima. Um grande abraço.